Amém. Glória a Deus, irmãos. Pode glorificar o Senhor mais uma vez? Amém. Irmãos, dia 31, 9 da noite, começaremos o culto da virada. Você que não tem o hábito de virar na igreja, eu acho uma boa. Você vai gostar muito de estar com a gente, uma noite profética, lançamento de palavra profética. Eu sou crente há 37 anos. Eu aprendi assim, a virar culto, virar o ano na igreja. Então eu estou aqui. Vai vir ninguém, eu vou ficar aqui ajoelhado sozinho, orando, porque eu sei que aqui é o lugar para estar, para agradecer a Deus pelo ano que vem e pedir agradecer pelo que foi e pedir pelo que vem. Então, como é que vamos fazer? Vai ser lá no estacionamento, vamos ter uma recepção lá embaixo. Ano passado nós alugamos o restaurante aqui do lado, mas o espaço ficou limitado. A gente só conseguiu colocar lá 180 pessoas e até acho que passou um pouco. Mas aqui embaixo a gente vai fazer uma estrutura bacana para receber você. Traz a comida que você tem que comer lá na sua casa. Traz pernil, que é bom, o pessoal come bastante, carne assada. Traz alguma coisa, a gente vai comer, vai beber, vai celebrar e vai ser uma grande festa. Amém? Irmãos, eu queria começar nesse final de ano a falar sobre igreja, sobre ser igreja. A gente vai entrar num novo ciclo no 2026 e, evidentemente, muita coisa vai estar acontecendo. E é claro que é só uma reciclagem no final do ano que a gente tem que fazer para relembrar quem somos e o que cremos e como funcionamos como igreja que somos. Então, a nossa expectativa nesses próximos domingos é estar falando sobre isso, como devemos proceder ou ser igreja. Essa é a ideia. Eu queria começar hoje como os pilares de uma igreja saudável. Posso ouvir amém? Isso é a mensagem básica que a gente aprende quando está lá estudando no seminário. E aí eu queria trabalhar essa com você nessa manhã, trabalhar esse tema com você. E os pastores aqui em janeiro que passarem pregando vão estar falando sobre uma das coisas, uma das bases que nós estamos estabelecendo como ser igreja. Eu queria começar lendo o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42 é um versículo muito famoso, muito conhecido, sempre usado para falar sobre muitas coisas quando o tema é igreja. O versículo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Quando eu olho para o texto de Atos, eu encontro a igreja do primeiro século se movendo. Nós não podemos usar o termo igreja primitiva, porque houveram vários movimentos da igreja primitiva em vários movimentos diferentes. Então, nós podemos falar, as igrejas do primeiro século eram igrejas diferenciadas. O texto em questão fala sobre a igreja que estava em Jerusalém. Ela tinha uma peculiaridade. Aqueles irmãos, alguns deles viram a ascensão de Jesus. Outros tiveram oportunidade de caminhar com Jesus nas ruas de Jerusalém. Viram milagres, viram coisas lindas. Entretanto, os anos vão se passando e a experiência particular das pessoas vai começando a virar uma doutrina. Então, os apóstolos criaram uma doutrina pontual para que a igreja não se perdesse. Não havia texto escrito, irmãos. O que eles tinham era a Torá. Era o Antigo Testamento e as leis dos profetas. A gente pode até chamá-lo de tríade Hadash, que era os profetas, a lei, o Pentateuco, os profetas e as histórias. Tríade Hadash, as 3 revelações de Deus ao povo do Antigo Testamento. Eles não tinham acesso a isso, não podiam colocar a mão nesse papel, até porque a maioria eram analfabetos. A alfabetização não era algo natural naquele tempo, era feito muito pelo clero romano ou por uma mãe que fora alfabetizada, alfabetizando seus filhos. É interessante que quando a igreja está reunida, ela só tem uma coisa, o que os apóstolos viveram. E eles recontavam as histórias dos apóstolos para os novos da fé. Então era um testemunho dos milagres que aquelas pessoas viveram. E quanto mais milagres os apóstolos viviam, mais milagres eles podiam contar para as pessoas que estavam à sua volta. É maravilhoso pensar que uma igreja reunida, ela perseverava na doutrina e ela andava em comunhão e em muita oração. E eu quero crer, irmãos, que essa igreja aqui, de Atos capítulo 2, ela se mostra para a gente uma igreja muito saudável. Por quê? Porque ela influenciou a igreja do século II, do século III, do século IV, e assim sucessivamente chegamos até o dia de hoje. Olhe para essa igreja e veja que não só ela é saudável, como ela também é uma igreja que se expande para fora. Ela não está presa ao seu território, até porque não havia território para isso.
os irmãos se reuniam nas casas, eles não iam para o prédio, o templo, porque o templo era um templo para culto de ordem judaica. Era um culto para fariseus, homens escribas, homens da lei, e pessoas que iam diariamente, numa hora do dia, a hora nona, fazer uma oração. Você vai perceber que Pedro e João vão ao templo orar em Atos capítulo 3, em Atos capítulo 3, não, Atos capítulo 7, porque eles estão indo lá orar, e oram por um paralítico que ali está, um homem que é coxo, e levanta aquele homem, ele começa a andar, eu estou confundindo, é 4. É lá, está aí, Atos, é Atos, você vai achar. Eu estou cansado de ontem, que eu fui dormir muito tarde. E aí, o que me chama a atenção? Eles vão ao templo orar naturalmente, continuaram com a prática de oração no templo, embora a corrente de visão teológica deles era diferente daqueles judeus e fariseus que estavam no templo. É maravilhoso perceber que eles estão frutificando. A saúde desses irmãos está atrelado a alguns pilares. E nós vamos observar uma igreja saudável pelo número de pessoas, número de eventos, formatação, recursos que tem no banco. Porque tem igreja pequena que é saudável, igreja grande que não está tão saudável assim. Temos igreja que tem imóvel próprio e não é saudável, igreja com imóvel próprio, com imóvel alugado, que tem muita saúde. É olhar para a saúde espiritual da igreja, é olhar para os seus feitos e aquilo que ela proclama. Eu queria que a gente trabalhasse isso aqui, não olhasse apenas para a profundidade daquilo que falamos, mas para a profundidade espiritual daquilo que vivemos. A igreja, ela vive por fases, etapas e ciclos. A igreja, segundo estudiosos sobre igreja, ela vive ciclos. Ciclos que a leva a desenvolvimento, estagnação, queda, desenvolvimento, estagnação, queda. E nesses processos, o quanto a igreja tem de saúde espiritual vai definir o quanto ela passará por essas crises. E aí, quando eu falo igreja, eu falo comunidade de fé, não o crente, mas a comunidade de fé. Porque a resposta da comunidade de fé é a prova de o quanto toda aquela congregação está baseada em alguns princípios frutíferos e saudáveis. Primeiro fruto que a gente percebe na igreja do primeiro século e também para uma igreja saudável hoje é a oração. Oração é a base para tudo, irmãos. Uma igreja que parou no tempo na hora da oração, ela não vai avançar. Dr. Russell Shedd diz que a oração é o fôlego da vida da igreja. Uma igreja, ela respira por aparelhos quando ora pouco. E quando ela não ora, ela já está morta, só não percebeu ainda. Grandes prédios são construídos debaixo de muita oração. E afrouxamos na oração depois que o imóvel está desenvolvido e perdemos tudo. Aprenda, irmãos, que todo desafio que temos faz a igreja orar mais. Eu sou crente há 37 anos, eu te falei isso? Pastor há 24, 20, sei lá quanto, 3, 2, sei lá, 23, E fico pensando, irmãos, nos piores tempos da igreja, foi o tempo que eu mais arrebentei o joelho. Que eu pulava da cama de madrugada assim, meu Deus, o que está acontecendo? É o anjo passando para falar, vai orar, meu filho, o negócio está ruim para o teu lado. Eu acho interessante que, me parece que não tem a ver só com a igreja, mas tem a ver com o crente. O sujeito perde emprego, ora mais, vai na igreja, busca a Deus. O casamento está mal, ele ora, busca a Deus, pede ajuda, vai no monte, faz jejum, vai na corrente dos 318, na corrente dos 477, no culto dos 1630, o cara está em tudo, oração. Aí passou a crise, o cara volta ao normal. É impressionante o quanto a crise ela é um combustível para termos mais oração, porque aprendemos que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quem fala isso é um camarada muito famoso chamado Paul Yang-Shu, que se dedicava a ter 8 horas de oração diária para que a igreja fosse liberta do regime comunista na Coreia do Sul. Na verdade, da Coreia. A oração daquele povo foi tão intensa, irmãos, e há um livro chamado Quarta Dimensão, você deve ler esse livro, tem no YouTube, na internet, você baixa ele aí, tem no Spotify para você ouvir, se você não é hábito de leitura, mostrando a importância de uma nação inteira estar debaixo de um legado de oração para quebrar um jugo de principados e potestades. E a base da oração daquele povo foi 1 Tessalonicenses 5,17, onde Paulo é sucinto, orai sem cessar. Paulo não está ensinando, está dando uma ordem, orem sem parar, orar sem cessar.
Oração, 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 oração. E quando falamos sobre isso, pessoas que não são muito chegadas falam assim, mas está orando demais. É por isso mesmo. Porque nós precisamos matar a nossa carne todo dia. A oração, irmãos, é um exercício da caminhada espiritual que mata a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. Há muita gente que fala assim, pastor, eu estou pecando muito porque a minha carne é fraca. E desde quando pecado é vitamina, filho? Pecado é vitamina para a carne fraca. O texto fala assim, a carne é fraca. Jesus está dizendo, porém, o nosso espírito ele é forte. Você pode se fortalecer no Espírito Santo. Muita oração. Por isso que a gente faz jejum aqui, jejum. Eu estou com saudade daquele jejum que a gente fazia, que a gente ficava amarelado, lembra? Que ficava meio amarelado. A unha ficava meio bamba, de tanto jejuar. Eu fiz jejum, irmão, de 31 dias uma vez, 31 dias de jejum ali, orando, 31 dias ali no jejum, só bebendo água e água de coco, água de coco, água de coco, água de coco, emagreci, e cabelo começou a cair, acho que foi por causa disso. E vamos lá, não, foi outras coisas, a genética. E aí estava naquela guerra, no dia 31, eu preparando para, Jeová, hoje é dia de churrasco. O senhor falou, mais 2 dias. Eu falei, não, senhor, 2 dias? O senhor não percebeu que eu estou há 31? Foi agosto inteiro, Senhor. Olha para mim. Era por uma resposta. A resposta veio no dia 32. Veio a resposta, dia 32 eu consagrei. E aí chego na igreja, 33, não podia pregar, estava bem debilitado. A irmã da intercessão fala assim, irmãos, toda a igreja fica mais uma semana de jejum. Eu falei, eu não. Eu vou obedecer só o que Deus falou, só 2 dias. Só vai criticar um crente que jejua aquele que não tem hábito de oração. Pastor, eu não gosto de jejum, não tem problema, deixa que eu preciso. Matar a minha carne todo dia. E matar a carne, irmãos, o jejum não é só para você parar de comer, porque parar de comer é dieta. Isso é aqueles caras da internet que ensinam lá. Como perder a barriga até um ano novo, tal, como perder, isso aí é dieta. O nosso caso é santificação. Eu aprendi ouvindo a doutora Neuza Tioca, dizendo, toda vez que eu faço jejum, me dá fome ao joelho, eu falo, Senhor, eu quero matar essa fome com a tua presença. O que me sustenta é isso. Falei, aprendi. Sabe o que é lindo, irmãos, em observar uma vida de oração? Uma pessoa que é de muita oração, ela é sempre procurada por alguém pedindo a ela oração. Ela está ali, você pode orar por mim? As pessoas vão até esse irmão e pedir a ele que interceda pelas suas causas. Porque as pessoas reconhecem pessoas de oração. Eu estava um dia em casa, sentado no sofá da sala, vendo algum filme, e eu não sei se o seu marido também é assim, igual o marido da minha esposa, eu começo a ver o filme, eu geralmente durmo com o controle na mão. Aí alguém pega o controle, mas eu estou vendo o filme. Não, mas você está dormindo? Estou dormindo não, estou vendo o filme de olho fechado. Porque lá em casa a gente consegue voltar o filme. Então eu não me preocupo, eu durmo, acordo, durmo, e vejo o filme de 1 hora em 3, eu não estou com pressa. Eu não estou correndo a maratona. E recebi uma mensagem. E aí o pastor disse assim na mensagem, peça para a Alameda orar por uma causa que estamos vivendo aqui. Falei, claro, pastor, o que está acontecendo? E ele falou, e por que você está pedindo para a gente orar? Porque eu sei que a Alameda é uma igreja de muita oração. Falei, aleluia. E eu coloquei para orar. Encontrei ele numa reunião e falou, rapaz, a vitória chegou. Eu vou te ligar para te agradecer. Porque depois que você falou que ia botar o povo para orar, a vitória chegou. Como é bom ser reconhecido por um povo de oração. Porque oração aponta para a santidade, que é a nossa última fala de hoje. Uma igreja que ora, ela reconhece uma dependência total do Senhor. Não dá para depender de mais ninguém. Não dependemos do governo, não dependemos de pessoas, não dependemos da riqueza dos homens, dependemos exclusivamente do Senhor. Testemunhei agora há pouco para você sobre a história da igreja congregacional nos Estados Unidos. Oravam para que Deus multiplicasse as ofertas. Um diácono, contando as moedas, começou a orar por aquilo, vamos orar, e Deus foi acrescentando, isso entrou no histórico daquela denominação. Por que isso? Porque a igreja decidiu ser baseada em oração. Uma vida de oração é capaz de discernir as ações espirituais e batalhas que nós estamos passando. Existem centenas de guerras que passamos e não conseguimos discernir quais são. Mas quando estamos debaixo do manto da oração, vamos usar essa expressão, nós conseguimos discernir se é uma ação maligna ou se é uma ação natural. Se é a nossa carne ou se é uma ação do maligno. Nós também não vamos superestimar o diabo.
Mas também não vamos subestimá-lo. Também não vamos colocar tudo na conta do cão, porque tem muita coisa que é sem vergonhice nossa. É sem vergonhice nossa. Mas tem muita coisa que é ação maligna. Temos que aprender que com a oração a nossa sem vergonhice vai embora e demônios também caem no poder da oração do nome de Jesus. E vencemos batalhas espirituais porque entramos num novo nível. Te aconselho a ouvir uma série de mensagens lá no início de 2023, níveis de batalha. Nós decidimos aonde queremos guerrear com os espíritos que se levantam contra a gente. O nível de batalha é saber entender em que atmosfera vou lutar contra o maligno. Porque quando eu quero lutar numa atmosfera física, eu vou perder todas. Mas quando eu levo Satanás para o nível de batalha nas alturas celestiais, ele vai ser derrotado em todas. Porque Jesus venceu o inimigo no deserto, liberando a ele a palavra de Deus. E Adão foi vencido pelo inimigo no paraíso, porque deu ouvido à palavra do diabo. É lindo olhar para a experiência de Jesus, 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. E é triste olhar para a vida de Adão, vivendo num paraíso com abundância, fartura e presença de Deus, dando ouvido àquilo que não precisa se dar ouvido. É impressionante ver na Bíblia homens que fracassaram no palácio e homens que venceram no deserto. Não é o ambiente que define aonde você vai ser vencedor, mas o nível de batalha que você entrou e espiritualidade que você desenvolveu. Irmão, guerra é todo dia. Todos os dias. Todos os dias temos um nívelzinho de batalha para entrar. Eu não sei você, mas eu estou numa fase da vida que é guerra quase que diariamente. Tem dias que eu acho que está tudo bem, chega uma mensagem, falo, meu Deus, agora mais essa. O que me chama a atenção é que vivemos de batalha em batalha, mas vencemos de glória em glória. A Bíblia diz que a aflição do tempo presente não se compara com a glória que a nós há de ser revelada. O problema é que o crente da oração não está preso às aflições do tempo presente. Ele está sempre focado na glória que há de ser revelada. Quando estamos no nível de batalha, onde levamos o inimigo para o ambiente espiritual, onde nós dominamos, que é no joelho, no jejum, na oração, na voz profética, no orando a palavra, no declarando que a palavra declara a meu respeito, eu consigo entender que a oração é a única ferramenta que eu tenho para paralisar qualquer ação que o inimigo possa trazer contra a minha vida. Quando eu tenho esse entendimento, tudo facilita. Eu estava vendo uma matéria na TV Record uma vez, de uma mulher que abriu uma lanchonete, ela estava lá, ela foi entrevistada, estava a câmera filmando, e não entrava cliente pós-Covid, e essa mulher, ela ajoelha com a funcionária, e os dois começam a orar, e de repente o telefone toca, ela atende o telefone, e daqui a pouco chega um cliente, chega dois, e a Record foi lá fazer a matéria, porque não tinha assunto, Covid, e ela falou assim, nós estávamos aqui desesperados, nós começamos a orar, e começaram a aparecer pedidos, e Deus abençoou, e depois que apareceu na Record, o negócio virou até franquia. Sabe o que me deixa impressionado, irmãos? Deus está só esperando o nosso clamor. Filipenses diz que a resposta de Deus e a minha crise estão a uma oração. A resposta de Deus e a minha crise estão a uma oração. Olha que afirmação sensacional. A minha crise e a resposta estão distantes só de uma oração. Então quero convidar você a terminar esse mês de dezembro com muita oração na sua vida e muita resposta de Deus virá sobre você em nome de Jesus. Não tem outro jeito. Não abre mão. Nem que arrebentar o joelho. Eu queria um hábito de chegar cedo para fazer devocional no gabinete. Alguém precisava de um atendimento. Pastor, precisa de um atendimento. Mas é nada devocional. Pastor, mas eu não tenho outro horário. Então chega, eu vou orar e depois, 15 minutos depois, eu converso contigo. Só tem 15 minutos. Tá bom. E ajoelhamos lá e oramos. Qual é o teu pedido? Não, mas não é o problema, pedido específico. E lendo a Bíblia, orando. Então, quando acabamos tudo, oramos, saí, ele pegou um café, um chá, lavamos o rosto. Qual o seu motivo? Pastor, Deus respondeu enquanto estávamos orando aqui no gabinete. O problema não estava com ele, estava na falta de oração. A resposta eu já tinha dado, faltava dobrar o joelho. Uma outra coisa, irmãos, é a cooperação mútua. Uma igreja saudável, ela coopera uns com os outros. Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 15 e 16. Eles seguiam, na verdade, cresciam em tudo naquilo, porque o cabeça da igreja era Cristo.
Cooperação. A igreja é um corpo. Paulo usa um exemplo que qualquer pessoa vai entender. A igreja é como um corpo. Todos os membros completamente ajustados, tudo fica perfeito. Quando compreendemos o meu lugar no corpo, nada me atrapalha, mas quando eu quero fazer parte daquilo que Deus não me capacitou a fazer, eu vou atrapalhar o processo de desenvolvimento daquela comunidade. Cooperação. Te dou 1 milhão de exemplos. Quando eu estava no primeiro ano do seminário, fui fazer um estágio de avaliação de ministério. E aí foi sorteado para mim ministérios leigos, de pessoas que não eram remuneradas. Eu tinha que escolher uma igreja, e foi uma igreja muito grande no Rio de Janeiro, e cheguei lá na igreja, eu não sabia o que era leigo, o que não era leigo, falaram, o estacionamento não é leigo, ninguém recebe salário. Fui para o estacionamento. Cheguei lá no estacionamento com uma prancheta na mão, um boné na cabeça, boa tarde, bom dia, eu vim aqui fazer uma avaliação do trabalho dos irmãos aqui. Aí o irmão veio me apresentar. Olha, funciona assim, eu sou o irmão fulano, o estacionamento aqui é muito apertado, temos 20 voluntários que manobram os carros aqui, entregam a chave, pegam uma plaquinha, vai para o culto. Nós colocamos em cima do carro uma almofadinha com imã, com o número da plaquinha, ele troca a plaquinha pelo carro dele, a gente traz o carro igual o drive, igual o estacionamento de restaurante chique, porque o estacionamento é apertado, e para evitar problema e tal, 20 irmãos. E esse irmão foi explicando tudo, tem uma câmera, tem tudo, e aqui funciona, a gente assiste o culto aqui embaixo, eu trago um café de casa, eu trago um bolo, e a gente come aqui tudo mais e tal. E achei aquilo jóia, falei, maravilhoso, e a gente aqui tomava todo cuidado para não arranhar o carro, manobra direitinho, gente com responsabilidade, está tudo certo. E aí, beleza, peguei aqueles dados todos e fui para casa e botei no relatório, entreguei lá no seminário, e o professor da matéria, de uma outra matéria, fala com ele, pastor, eu estive lá na sua igreja, fiquei impressionado lá com o estacionamento, o irmão que manobra carro, tal, aquele senhorzinho de cabeça branca, muito, muito, muito querido. Falei, aquele irmão é um ortopedista, que bom, um dos maiores do Brasil, opera jogadores profissionais. Eu falei, mas ele acompanhou a cirurgia do Zico, do Pelé, de outros jogadores, do Sócrates, ele ajudou na cirurgia de deputados, presidentes, conferencista internacional, já deu aula fora do Brasil, o cara é o diretor da cadeira de ortopedia da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Eu falei, e é manobrista de carro? Qual o problema? Todos. Esse cara é para estar no púlpito pregando? Não. Ele encontrou o chamado dele manobrando o carro. Aquele camarada, irmãos, ele era recebido em Harvard para dar aula. E numa igreja na periferia, ele manobrava carro. Aprendi com o Tiago que não é para colocar na primeira fileira só porque tem um anel mais bonito. Eu aprendi de verdade. Quando achamos nosso chamado, irmãos, servimos aonde Deus quer nos colocar, não onde queremos estar. Fui pregar no Rio Grande do Sul, cheguei na igreja, o voo atrasou, enrolou tudo, cheguei mais tarde, fui direto para o templo, pastor passou na padaria, comprou um pão com margarina, fomos para o gabinete, lanchei lá, escovei o dente, quando eu saí, tinham 4 irmãs varrendo na frente da igreja, fui cumprimentar uma, apertar a mão da minha, Deus abençoe, pastor, aqui é um espaço novo que a gente está alugando e tal, apertei a mão da terceira, quando fui apertar a mão da quarta, que eu segurei na mão da irmã, essa aqui é a irmã, doutora fulana de tal, eu segurando na mão daquela senhora, a senhora é médica? Não, eu sou juíza. Eu beijei a mão dela, porque eu não sabia qual o cumprimento que dá para o juiz. Mas a irmã é juíza, juíza. E está varrendo a igreja, é porque eu sou do ministério do serviço. Mas tem alguma coisa errada. Não, ela entendeu o lugar dela. Fui pregar numa igreja de Santo André, São Paulo, cheguei lá na igreja, uma irmã toda chique, servindo salgadinho frito no gabinete. Quem é essa irmã aí, com essa roupa de bacana aí? Ela trabalha na cantina fritando. Ela podia botar roupa assim, não, porque ela é muito rica, ela fica lá. A família é negócio do Itaú, aí é gerente, não dono. E quem é o marido dela? Aquele que está lá na frente entregando o envelope de oferta para as pessoas, ele é obreiro, fica aqui na... Irmãos, quando você encontra o seu lugar, não importa a sua posição lá fora, aqui dentro você é servo. Nós fomos chamados para servir e você precisa se envolver em algo, porque a natureza do seu desenvolvimento da fé tem a ver com o serviço. É servindo aqui dentro que você cresce. É servindo aqui dentro que você abençoa. É servindo aqui dentro que você gera transformação na vida de outros. A sua vida vai inspirar alguém quando você estiver aqui servindo. A cooperação é mútua. Eu tive pessoas que me deram aula na escola bíblica e eram analfabetas. E conheci professor universitário que era um fracasso dando aula na escola bíblica dominical, porque não tem a ver com conhecimento da terra, mas com a capacitação que veio do alto.
Sirva, meu irmão, se envolva, participe, faça algo. Você não pode ser um consumidor da igreja, você precisa ser um participante do corpo. Eu tenho aprendido que todas as minhas dores fazem parte do meu chamado. Uma senhora disse, pastor, eu não consigo ver criança correndo de um lado para o outro no culto, não te atrapalha? A minha em nada, pode correr à vontade, eu continuo pregando e estou tudo beleza. De vez em quando até interajo com a criança. Ela, pastor, o que eu fico com raiva? Eu acho que o seu chamado é servir no ministério infantil. Deus me livre! Se está te incomodando é porque é o seu chamado. O que arde no meu coração, o que me incomoda, é talvez Deus acendendo uma chama, dizendo, você tem que servir lá. Porque tem pessoas que são capazes de passar aqui e encontrar uma coisa fora do lugar e ajustar. E passam 1000 e não ajustam. Talvez o seu ministério seja o ministério do ajuste do que está fora do lugar. Sirva, meu irmão. Sirva. Se envolva. Sirva. Vai servir. Deus está convocando a igreja saudável para servir. Porque quando eu estou servindo, eu estou tirando o fardo de outro. E dividindo com ele esse peso. Igrejas menores sofrem um pouco mais porque poucas pessoas para fazer muitas coisas. Igrejas grandes sofrem um pouco menos com isso. O problema é que tem pessoas que falam, puxa, mas eu não consigo servir na igreja porque ela é muito grande. Isso não é verdade. Nós temos aqui 1 trilhão de coisas que você pode fazer, tem 1 trilhão de ministério que podemos desenvolver, e você pode servir, abençoar e crescer espiritualmente com isso. Deus está convocando você para compartilhar fardo com o seu irmão e avançar com ele em nome de Jesus 2026. Uma igreja saudável, uma igreja onde todos têm a oportunidade de servir. Aqui você, se não tiver nenhum pecado moral que você saiba que não deve, e nenhum impedimento eclesiástico, você está convocado a servir conosco em alguma área da igreja. E submeter a liderança daquele que lidera esse ministério. Uma igreja saudável, irmão, ela prega a palavra com fundamento de fé. A palavra, ela é viva e ela é eficaz. Hebreus capítulo 4, ela é mais viva que espada de 2 gumes. A palavra, ela é o alicerce inabalável que uma igreja precisa para avançar. Paulo vai dar uma orientação a Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, dizendo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Temos que aprender, irmãos, que onde se prega a palavra, se tem relacionamento com Deus. Eu não acredito numa mudança de vida só com experiências espirituais, sem estabelecimento da palavra. Se a palavra é o alicerce, eu não posso construir minha casa sobre areia. Tem pessoas que vivem atrás de experiências profundas com o Espírito Santo, mas não querem ter uma experiência básica de conhecer a palavra dele. Assim como o advogado conhece o Código Civil, assim como o médico conhece a anatomia humana, assim como alguém da área contábil conhece manejar aquela calculadora HP 12C, que só Jesus na vida daquela calculadora. Na faculdade eu gemia com aquele negócio, mas está bem. Eu olho e penso, o crente que não conhece a palavra, ele vai ser sempre vencido pelo maligno. Porque Jesus venceu o diabo usando a palavra. Jesus foi questionado se ele era filho de Deus. Não preciso me provar nada para você, diabo. A pedra não está se transformando em pão, porque eu não vivo só da palavra que sai da sua boca, nem eu não vivo da palavra, do pão dessa terra. O que me alimenta é o pão que o Senhor tem me dado. É toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é lindo olhar para essa experiência bíblica e pensar que a pregação bíblica, ela é a única ferramenta que vai nos instigar a continuar lendo a palavra de Deus. Eu já fui a muitos lugares, irmãos, já preguei em um monte de canto. Eu acho interessante chegar a alguns lugares onde se dá muita importância ao louvor, à oração, à dança, à coreografia. Eu já fui pregar em um congresso onde o pastor falou assim, cara, dá para você pregar só 10 minutos? Falei, pastor, eu estou com 1 hora de mensagem aqui. Não, mas não vai dar 1 hora. Então eu vou só pregar 10 minutos. Coloquei meu cronômetro e preguei 10 minutos. Fui num culto de consagração de um amigo, pastor, cheguei lá nesse culto maravilhoso, e eu esperando um grande pregador, estaria pregando aquele dia, um pregador que eu queria ouvi-lo, e o culto teve tantas coisas e a palavra não foi proclamada. Irmão, não tem jeito, sem pregação na palavra não há desenvolvimento da igreja. Nós precisamos ensinar você a palavra, o alimento da alma do crente é a palavra de Deus.
Assim como a oração, ela é o pulmão, ela é o oxigênio que move a igreja, o alimento que nos continua a permanecer avançando é a mensagem da palavra de Deus. Eu estava num café de pastores, o pastor José Santos, sogro do pastor Malafaia, mas faleceu, ele veio dizer que ele foi pregar, um homem com 90 anos, sabe o que dizer, 50, 70 anos pastor, sei lá, um negócio assim, no milênio passado ele já pastoreava. E ele veio contar a história, irmãos, ele falando, pastores novos, aprenda uma coisa, quando vocês forem pregar e não saberem o que pregar, abra a Bíblia, leia o Salmo 119 bem devagarzinho. E no final faz apelo. Vai ter gente se convertendo. Eu fiquei pensando assim, rapaz, eu já cheguei em lugares que o pastor ficou assim, ó. Irmãos, hoje Deus vai falar, hein? Deus vai falar, hein? Pastor Felipe, aqui da convenção, contou uma experiência que ele foi no aniversário de uma igreja e convidou um pastor foi convidado, ele foi lá em nome da convenção, estava lá em pé, lá falou, e no final o pastor que foi pregar falou assim, irmão, não tenho preparado nada, vou dar um salminho aí para os irmãos. Todo auditório inteligente percebe um pastor despreparado no púlpito. Todos. É impressionante. Como pessoas despreparadas falam na internet e influenciam milhões. Teve um moço que falou uma grande bobagem no passado e aí foi hostilizado pela bobagem que falou, foi apedrejado pela bobagem que falou, por uma mensagem homocentrista, onde o homem era o centro da vontade de Deus e não Deus o centro da vontade do homem. E aí ele foi hostilizado, ele fez uma entrevista e falou, irmão, eu fui hostilizado pela igreja evangélica brasileira porque falei uma bobagem. Eu tinha 27 anos, hoje eu estou com 40, uma bobagem que eu falei. Aí parece que o povo perdoou ele, no mês seguinte falou outra bobagem pior ainda. Hostilizado todo de novo. E eu fico pensando, irmãos, como pode as pessoas tão despreparadas ocuparem lugares tão estratégicos? Porque quanto mais analfabetismo bíblico, mais cadeia a igreja carrega. Quanto menos conhecimento da palavra pessoas carregam, mais aprisionadas elas serão. Se algum dia eu pregar algo que está fora da palavra de Deus, vem me confrontar, irmão, eu preciso disso. Se algum dia algum pastor aqui pregar algo fora da palavra de Deus, você me avisa que eu mesmo vou confrontar ele. Porque nós somos uma igreja que precisamos ser bibliocêntrica o tempo inteiro, até porque não tem outro livro para se pregar senão a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Uma igreja saudável, segundo Russell Shedd de novo, não negocia a palavra bíblica, não negocia as verdades bíblicas. O Dr. Luiz Saião diz o seguinte, a pregação só vai gerar fé se ela for bíblica. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu olho para a Bíblia e percebo o quanto ela pode mudar uma vida. Os irmãos dos Gedeões vieram aqui semana retrasada e falaram de um homem que ganhou uma Bíblia de uma outra pessoa, leu e se converteu. Na União Soviética, na antiga União Soviética, no regime ultracomunista de Gorbachev, uma doutora que defenderia a tese referente à importância do socialismo de Lenin ser estabelecido no planeta Terra inteiro. Essa moça ia prestar sua tese de doutorado no Gremlin, diante a quase 4.000 pessoas, transmitido para todos os países da cortina de ferro, Iugoslávia, Bósnia, Tchecoslováquia, e aquela mulher estava lá. Só que ela resolveu se retirar por 15 dias para descansar a cabeça, que a tese dela era a maior tese já desenvolvida sobre a importância do poder comunista no planeta. E essa mulher se trancou numa chácara do seu avô. E essa senhora, um dia, 2 dias, entrou num tédio tremendo, começou a olhar um monte de livro e tinha lá, Bíblia Sagrada. E essa mulher, então, pegou a Bíblia. Por acaso. E ela pensou assim, eu ouço falar, mas nunca botei a mão na Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia. Essa doutora, no seu fazendo referência ao seu pós-doutorado, leu a Bíblia em 10 dias, a Bíblia inteira em 10 dias. E no final ela estava ajoelhada, batendo peito assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e Jesus é o único caminho, verdade e vida. Essa moça muda a tese, irmão, a mulher mudou a tese em 2 dias. E ela chegou diante ao parlamento soviético e disse,
Tudo que vocês estão ensinando é mentira. Só Deus tem poder no céu e na terra. Jesus é caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida. O comunismo vai cair e o poder vai ser da igreja de Jesus. Essa mulher foi presa, torturada e morta. Escreveu-se um livro sobre ela. E essa senhora, 5 anos depois, a União Soviética caiu. E o evangelho pôde entrar naqueles países, porque disseram, enquanto víamos aquela mulher falar na televisão, aqui na Tchecoslováquia, era como se uma espada entrasse no nosso coração e dissesse, ela tem toda a razão. Uma pessoa que minimamente lê a Bíblia, interessada em ouvir a voz do Espírito Santo, ela vai ser impactada por ele. Eu me lembro de um ateu que recebeu uma Bíblia de presente e jogou ela fora. E aí a faxineira da casa pegou e falou, tá tão bonitinho esse livro, limpou e colocou na estante de novo. E ele jogou de novo a Bíblia fora, e a faxineira guardou de novo. Ela falou, posso levar para casa? Ela, leva essa coisa embora daqui. E ela levou para casa e trouxe no dia seguinte e deixou na bancada. Ele, irritado, pegou a Bíblia e falou, esse livro infeliz está me perseguindo. Eu só vou ler 2 páginas só. Só vou ler 2 páginas. E vou rasgar e vou botar na lareira, porque é papel bom para aquecer o fogo. E esse homem que não cria em Deus, deu assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele continuou lendo, e a terra era sem forma e vazia. E haviam trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E esse homem começou a chorar. E disse, ouve, e viu Deus que era tudo bom. E começou a ler a Bíblia. E se tornou um norte-americano defensor da fé em Cristo Jesus para tirar pessoas do ateísmo e levá-las para o Evangelho de Cristo. Sabe, o poder da palavra, irmãos, é só abrir o livro. É só abrir o livro. É só abrir o livro. Cassiane tem um louvor que diz, eu amo a tua palavra, perfeita é a sua palavra, tão pura é a sua palavra. Por esse motivo a igreja avança, porque ela proclama a palavra de Deus. 4º pilar. Uma igreja que vive em comunhão entre os irmãos. O amor ele tem que ser prático, diário. Não é possível, irmãos, que possamos estar no meio de uma comunidade de fé e não andarmos em comunhão com ela. A igreja do primeiro século, ela vivia em comunhão, no partir do pão. Mas no Salmo 133, não sabemos o seu escritor, ele fala o seguinte, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Afinal de contas, somos um corpo. E se eu cortar a mão direita, ela só vai andar no desenho endemoniado da família Adams. Mais nada. Uma mão amputada, ela morre. Se cortar o galho de uma árvore e ela não for enxertada em outra, ou não colocar na terra, ela morre. Por quê? Porque o centro é Jesus, a base é Jesus, o cabeça é Jesus. Nós somos o corpo. Somos parte do corpo. Cada um na sua importância, cada um na sua relevância, cada um dentro da sua peculiaridade. A comunhão não só fortalece a igreja, mas fortalece o crente. A comunhão cura os enfermos, a comunhão encoraja pessoas, a comunhão encoraja pessoas, a comunhão levanta pessoas, a comunhão promove pessoas, a comunhão sara corações feridos, a comunhão é a ferramenta que Deus tem para que eu, que não tenho valor nenhum lá fora, entenda a importância do meu valor aqui dentro. A comunhão, irmãos, foi a arma que Deus deu para acabar com todas as hostes de divisões que o diabo coloca no meio de uma sociedade. Tem família dividida, tem lar dividido, tem país dividido, tem tudo dividido. E aí, quando olhamos para a Bíblia vai dizer que nós precisamos andar em unidade. E o Asaf Borba canta, somos um só corpo, assim ajustado, totalmente ligado, unidos em amor, seremos uma grande família. Olhar para a Bíblia e pensar, se não andarmos em unidade, não refletiremos a luz. Porque, irmãos, somos a luz quando estamos todos andando em unidade. Então, o irmão A está com um problema, eu, o irmão B, oro por ele, falo para o irmão C orar por ele, e daqui a pouco toda aquela comunidade de fé está orando, todos estamos em oração, e percebemos o poder da oração em comunhão, em um só propósito. A igreja funciona assim. Pastor, mas eu não gosto do fulano. Paciência, irmão, você vai ter que aprender a gostar. Porque você vai passar a eternidade com ele no céu. Deve ser muito chato passar o céu inteiro com alguém que você não gosta. Ou você vai para o inferno. Não, pastor, eu não, que vai ele. Você não pode mandar ninguém para o inferno.
Então você tem que ir para o céu e amar o irmão. Eu me lembro de uma senhora que falou, pastor, eu não gosto do senhor. Eu falei, eu também não gosto de você. Por que você não gosta de mim? Por que você não gosta de mim? Mas eu não sou obrigado a gostar. Eu também não sou obrigado a gostar de você. E saímos indo. E nos tornamos amigos. Eu ia lá tomar café da tarde na casa dela. Ligava, irmã, tá aí? Fazendo o quê? Nada. Tem bolo aí de milho? Estou chegando. E ficamos amigos, porque falávamos a verdade um para o outro. Encontrei uma pessoa que disse, eu não gosto dessa igreja aqui, porque se abraça demais aqui na igreja. Quem é ferido com abraço não vai querer abraçar ninguém. Não é desse jeito? Quem é ferido com ser abraçado não vai querer abraçar ninguém. Ah, mas tem que abraçar. Pastor Henrique, lá em Portugal, falou assim, ó, no final do culto, dê 10 abraços aí na igreja. Ele falou assim, é profético, quando só tinham 10 pessoas, a pessoa abraçava, todo mundo se abraçava. E quando tinha 5, abraçava 2 vezes cada um. Hoje tem 100 e poucos. E quando tiver 1000, vai ser menos gente para abraçar. Vai continuar sendo 10. Sabe o que é espetacular na igreja? É o ambiente onde a gente se fortalece. Unidade, comunhão, é um pilar. Estamos andando em comunhão para um propósito. Venceremos. O poder da unidade vence batalhas. O poder da unidade vence desafios. O poder da unidade derruba muralhas, derruba gigantes, derruba o inferno e as trevas. Israel inteiro derrubou as muralhas de Jericó, porque enquanto todos caminhavam e marchavam, a primeiro dia, o 7º dia, 7 vezes, depois de todas essas caminhadas, aquele povo bradou em uma só voz. Eu fico imaginando a cena, irmãos, Josué mandando aquele povo dar volta, e o povo questionando, mas estamos andando demais, estamos cansados demais, está difícil demais, não está fácil. E no último dia, deu 2, deu 3, deu 4, deu 7. Agora para diante da frente que você tiver. Para. E agora grita o mais alto que você puder. E quando a muralha cair, você atravesse. A obediência à voz da liderança foi tão impressionante, irmãos, que aquele povo andou, e ao toque da trombeta eles gritaram e as muralhas caíram. O maior império daquele tempo caiu. Jericó, que tinha a maior potência de proteção que já se conheceu naquele tempo, caiu por terra com o poder da igreja andando em círculos em unidade. Pode parecer andar em círculos, mas a igreja está avançando. Pode parecer sem propósito, mas uma direção que o Senhor nos apresenta sempre nos levará a um lugar de conquista poderoso em nome de Jesus. Desse jeito, irmãos. Eu olho para a Bíblia e vejo quantos exemplos da unidade da fé, fazendo a igreja avançar, discípulos avançarem, povo avançar, e como vejo hoje a igreja avançando, porque ela reflete a unidade do amor de Cristo ao mundo. É a unidade. Último pilar para a gente terminar hoje, santidade acima de tudo. Santidade é um chamado de Deus para o nosso coração. Não tem uma outra forma se não formos santos. O Senhor escreve em 1 Pedro capítulo 1,16, sede santo porque eu sou santo. Temos que andar em santidade o tempo todo, irmãos. Os nossos olhos têm que ser santos, nossa mente tem que ser santa, nossa mão tem que ser santa, nossa linguagem tem que ser santa, nosso coração tem que ser santo. É santidade mais. Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá Deus. Uma igreja saudável, ela vai buscar ser separada do pecado e consagrada a Deus. A santidade glorifica a Deus e ela transforma vidas. Atendi um rapaz que se converteu. E ele veio me contar o testemunho dele. Ele conheceu uma moça, ele muito rico, a moça muito simples. Ele chegou num lugar e viu a moça muito bonita, se apaixonou por ela e marcou para sair. A moça não deu confiança, ele foi atrás e começou a ir atrás da moça, e começou a ir. E a moça cedeu e começaram a conversar, foram jantar fora. Chegaram no lugar para jantar os dois, ele pensou, agora eu vamos jantar em motel, né? Porque na cabeça dele está fechado. E quando acabou tudo, eu vou pegar meu carro e vou para casa, vou de táxi para casa. Ele, não, vamos no Chile, não vou andar no seu carro sozinho, eu sou a moça de Deus. Aí o cara falou assim, o quê? Você vai de táxi, eu vou levar você. Não, vou de táxi. Uma moça sozinha não anda com um rapaz sozinho no carro sendo namorado. Quem te ensinou isso? A palavra de Deus. Isso é tudo muito quadrado. E ele fez um desafio, em 1 ano eu vou levar essa moça para a cama. Em 3 meses essa moça levou o rapaz ao batismo. Se converteu. O que foi maravilhoso foi o seguinte, não se casaram. Ela casou com um rapaz, ele casou com outra moça. E eu falei, o que te levou a entender o Evangelho? A santidade daquela menina. Eu mandei um presente para ela, maravilhoso, e ela falou assim, nós não somos namorados, não quero presente seu. Devolveu. Sabe o que me deixa observando hoje? A santidade é uma decisão particular nossa. Nós podemos maquiar a santidade, mas as pessoas vão percebê-lo.
As máscaras sempre caem quando queremos ser santos e não sermos autenticamente aquilo que nós verdadeiramente somos. A santidade não é um discurso, é uma prática. A pessoa pode falar como santo, andar como santo, vestir como santo e ser profano. Não tem a ver com estereótipo, tem a ver com a vida. É a vida santa que nos chama a atenção. É a vida santa que nos proporciona andar e testemunhar às pessoas quem nós verdadeiramente somos. É como aquela história do menino que era o filho do pastor. Por que a história é sempre com o pastor, né? E não queria ir para casa. E o menino que estava, vou ficar na igreja. E aí alguém pegou, você tem que ir para casa. Não, eu gosto mais do meu pai da igreja do que do meu pai de casa. Porque na igreja o pai precisava ser travestido de um uniforme pastoral. Mas em casa ele era pai. Daí muitos filhos de crentes não querem ser crentes. Muitos filhos de crente querem o pecado, porque não encontram santidade na sua casa. Não encontram santidade nos seus lares. Irmãos, a saúde espiritual da nossa família e da nossa igreja está na nossa vida santa, saudável e verdadeira. A plenitude da vida em Deus é andar em santidade. Para permanecermos, irmãos, na santidade, precisamos abrir mão de muitas coisas e pagar um preço muito alto. Trago a você hoje 5 pilares: a oração, cooperação, pregação da palavra, comunhão e santidade. Eu louvo a Deus porque é possível andarmos assim. Porque se nós decidimos andar nesses 5 áreas, oração, cooperação, proclamação da palavra, comunhão, santidade, nada nos paralisa como igreja. Nada nos paralisa. Como é bom encontrar pessoas nos corredores da igreja que não cheiam do Espírito Santo. Mas como é triste encontrar pessoas nos corredores da igreja que depois de tanto tempo de fé continuam vazias de Deus. A oração minha e quase que diária é: Senhor, que possamos ser santos como igreja todos os dias. Que possamos ser santos como igreja em todo o tempo. Que possamos ser santos como igreja para um reconhecimento primeiro do céu e depois da terra. Não tem a ver com aquilo que falamos, mas com aquilo que somos. Não tem a ver com aquilo que almejamos, mas com aquilo que estamos desenvolvendo. Deus está buscando, nesse tempo, uma igreja santa, forte e pujante. É aquela que vai avançar. Tenho convidado você, meu irmão, eu quero fazer esse convite a você nessa manhã. Caminhe debaixo dessas bases. E você vai ser parte de uma igreja saudável, porque se você for o crente saudável, você vai contagiar outros crentes saudáveis e seremos todos uma comunidade saudável, em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos orar ao Senhor. Quero convidar você a orar ao Senhor nessa manhã, ir para casa, mas numa responsabilidade de estar conosco à noite, você que não veio ontem, para a nossa cantata, para o nosso musical de Natal. Vai ser uma bênção, traga visitantes, convoque, convide pessoas, serão todos eles abençoados por estarem aqui, e eu tenho convicção plena do céu, de que Deus vai abençoar a sua vida e vai abençoar outros também. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós te bendizemos, louvamos o teu nome, porque podemos ser, Pai, não só uma igreja saudável, mas podemos ser uma igreja saudável e forte, fortalecida no Senhor, onde as astutas ciladas do diabo não vão nos atrapalhar, não vão nos derrubar. Eu confio, Pai, que o Senhor tem uma igreja forte para esse tempo, e somos esse povo que o Senhor levantou para marcar essa geração, para mudar essa história, para transformar esse Brasil. Mas, Pai, comece em nós a mexer lá na família, a ser saudável no condomínio, a ser boca profética no trabalho, a ser abençoador, Pai, por onde passarmos. E, Senhor, que tenhamos o nosso coração focado, voltado e estabelecido em Ti, Senhor. Deus, que a oração seja uma marca nas nossas vidas, que sejamos cooperadores do Teu reino na Tua casa, que possamos ser amantes da Tua palavra, que possamos, Pai, para a glória do Seu nome, andar em comunhão. E, Deus, não nos furte a santidade, que possamos ser santos, como o Senhor é santo, e nos chama a uma vida santa, no nome de Jesus. Nos leve em paz, nos dê uma semana agradável, debaixo do cuidado do Senhor, e que a bênção do Senhor repouse sobre nós,
que a Tua graça nos alcance, que a Tua misericórdia se renove a cada manhã e que essa semana seja a melhor semana da nossa vida no mês de dezembro, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.